Hi everyone! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de Past Perfect. Let's go? Então, a gente viu na aula 17.1 esse novo tempo verbal, dos tempos perfeitos. E o título da aula foi esse, Discover the Magic of Past Perfect. Então, descobrindo a mágica do passado perfeito. Que, para nossa alegria, é muito mais fácil de aplicar do que o present perfect. Porque o passado perfeito, ele é o quê? Ele é usado para expressar... Mas aqui eu acabei colocando um novo idioma, né? Temos agora a palavra expressar. Talvez seja uma mistura de português, inglês com francês. Então, expressar uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação. Muito bem? Que também ocorreu no passado. Então, tudo que você vai usar no past perfect já ficou no passado. E ele é conhecido como passado do passado, porque são duas ações no passado, sendo que a primeira, que ocorreu primeiro, ela é representada pelo passado perfeito, past perfect. E aí a formação deste tempo verbal é muito simples. Formamos o past perfect usando o had. Desta vez você não vai mais usar o have, você vai usar o had, que é o auxiliar, o auxiliary verb deste tempo verbal. Então, had mais o verbo no particípio passado, past participle, que é aquela questão, se for verbo regular, você só acrescenta o final de, ou ed, ou ied, dependendo do tipo do verbo regular que você está lidando. Ele pode ter essas três terminações. Agora, se ele for irregular, daí você vai ter que o quê? Você vai ter que ver qual é a forma dele no irregular, porque nem sempre a gente sabe todas as formas dos verbos irregulares. E temos aí as frases que nós vimos nas nossas aulas. A gente também usa bastante expressão de tempo neste tempo verbal. Então, veja bem, eu tenho duas situações aqui. Quando eu falo duas situações, é em cada frase. A em laranja é a situação no past perfect. Eu tinha estudado por semanas. I had studied for weeks before, que é uma partícula que vai ligar essas duas frases. Antes de o quê? I took the final exam, but I still felt nervous. Nervous, ou seja, antes de eu fazer a minha prova final, mas eu ainda me sentia nervosa. Perceba que eu traduzi até para o português antes de eu fazer, mas aqui esse took, ele é passado simples, tá? É inclusive um verbo irregular, ele fica took. E aí, aqui você sabe, ó, como eu falei para vocês, não tem nada a ver essa questão de eu tenho que usar primeiro o passado perfeito para poder usar o passado simples. Não, a ordem dos fatores não altera o produto, como você percebe aqui. Sarah didn't arrive at the party late. É uma frase no simple past, com did auxiliar do passado simples, negativo aqui, o verbo na sua forma base, né, em frases negativas. E logo depois, a situação com o passado perfeito, because she hadn't missed her train, porque ela não tinha perdido o trem dela. E a gente traduz o passado perfeito por esse tinha feito, tinha falado, tinha comido, certo? E na última situação se trata de uma pergunta, porque aqui você tem a negação com had e aqui a ligação com did, sendo que aqui é passado simples, tá? Você já viu sobre esse tempo verbal. E aqui, had the team won 5 games in a row. O time ganhou 5 vezes seguidas. Aliás, o time tinha ganhado 5 vezes seguidas antes, before they lost the championship match, antes de eles perderem o campeonato. E aí você entendeu que para fazer perguntas o had vem para frente porque é o auxiliar do passado perfeito e ele vai para frente naturalmente para fazer perguntas. E aí chegou your moment, seu momento. Exercise, be right back. I'm back, estou de volta e é hora de a gente corrigir. Let's go. Olha só.
Atividade de sala, momento de tirar suas questions. E temos um pequeno texto. Deste texto temos uma interpretação. E nessa interpretação é uma pergunta em inglês referente à situação que se passou lá no texto que a gente vai ainda fazer a leitura, inclusive. Então, sobre o texto, what had John done before he arrived in Paris? Então, o que o John tinha feito antes de ele chegar em Paris? Estrutura aqui com o passado perfeito, estrutura aqui com passado simples. E a palavra before, que é um conector para ligar essas duas sentenças. Temos aí as opções. Então vamos fazer a leitura antes de a gente responder? John had always dreamt of visiting Paris. Então ele sempre sonhou em visitar Paris, o John. He had heard stories of its enchanting beauty and rich history. Então ele tinha ouvido histórias de sua beleza encantadora e rica. Last summer, his dream came true. No verão passado, o sonho dele se tornou realidade. He had saved money for months to afford the trip. Ele tinha salvado dinheiro, seria mais interessante você falar economizado, apesar do verbo save também significar salvar, que economizado por conta do contexto, money, dinheiro. By the time he arrived in Paris, quando ele chegou em Paris, no momento que ele chegou em Paris, he had already planned an itinerary of all the famous landmarks he wanted to see. Então, quando ele chegou a Paris, ele já tinha planejado todo o itinerário dos marcos famosos que ele queria ver. He had researched the best cafes and restaurants to indulge in French cuisine. Então, o que ele fala aí? He had researched, ou seja, ele pesquisou, ele tinha pesquisado, eu posso traduzir também, ele pesquisou, a ordem dos fatores não altera, né? Ele pesquisou, ele tinha pesquisado, mas aí para você entender que isso aqui é passado perfeito, ele tinha pesquisado o quê? Os melhores cafés e restaurantes, aqueles lugares, né, que você, não é exatamente um café, é tipo um restaurante, mas com uma outra pegada. Cafés e restaurantes para se deliciar com a culinária francesa. Each day he explored the city and soaked in its vibrant atmosphere. Ou seja, each day, todos os dias, ele explorava a cidade e mergulhava em sua atmosfera vibrante. By the end of this trip, ao fim da viagem, he had fallen in love with Paris and knew he would cherish the memories forever. Então, assim, no final da viagem, ele se apaixonou, ele já tinha se apaixonado por Paris e sabia que guardaria as memórias forever, para sempre. Então, um texto bem simples, com muito passado perfeito, explorando aí muito o tempo verbal que a gente estudou. E aí a gente tem agora o quê? A pergunta, o que o John tinha feito antes de ele chegar em Paris? Eu tenho aí 5 alternativas, percebo que 4 alternativas estão na negativa. He hadn't. E só uma na afirmativa. Então perceba, he hadn't heard stories about Paris. Ele não tinha ouvido histórias sobre Paris. Não, é verdade. É óbvio que ele já tinha ouvido histórias sobre Paris, até porque ele estava pensando mesmo em viajar para lá. Então, obviamente, tinha escutado. No texto a gente viu isso. He hadn't planned an itinerary. Ele não tinha planejado um itinerário. Também não é verdade, porque ele planejou todo o itinerário dos pontos turísticos e marcos históricos que ele queria visitar naquele lugar, Paris. He hadn't fallen in love with Paris. Também é mentira. Apesar de que ele tinha... Aqui no texto estivesse falando que ele
que no final da viagem ele tinha se apaixonado por Paris, se era o sonho dele visitar Paris, então, assim, ele já era apaixonado por Paris antes mesmo de ele visitar, porque você sonha em conhecer alguém, você tem que gostar muito desse lugar, você entende? Então, essa alternativa também não faz sentido. Mas vocês podem ter pensado nessa também, mas não. He hadn't researched the best cafes and restaurants. Ele não tinha pesquisado, ele tinha pesquisado sim. Então, o que o John tinha feito antes de chegar em Paris é que ele tinha o quê? He had saved money for the trip. Ele tinha economizado dinheiro para a viagem. Então, essa está bem fácil, é a letra C. E na 2, escolha a sentença correta no past perfect tense. A correta de acordo com o tempo verbal. Então, nós temos aí, she had not gone to the store. They had visited. Isso aqui não tem nem como ler. Porque essa aqui, ó, essa aqui tá correta. Então, será que é a resposta correta? A primeira eu já vejo como correta, então é ela mesma. Por quê? Porque eu tenho aqui sujeito mais o auxiliar que sempre vem em todas as frases, essa palavrinha sempre vem, negativa, interrogativa, afirmativa, não importa. E aí ela vai mudando de posição, ela só vai mudar mesmo mais de posição quando ela está na interrogativa, que ela vem para frente do sujeito. Not do lado desse auxiliar, indicando que está correta a posição dele, porque ele fica do lado do auxiliar. Inclusive, ele pode até ficar contraído, a gente sabe disso, ficando hadn't. Logo depois, o gone, que é o verbo principal, que vem do verbo to go, participo passado do verbo está correto. Complemento to the store, para a loja. Então, também está correto. Então, todas as outras alternativas, você percebe, had, have, nada a ver, had, eating, nada a ver, não tem essa questão do NG aqui. Had, sings, olha aqui, o verbo conjugado no presente, também não. Had we watching, também não com NG. Então, é a letra A, sem sombra de dúvidas. Quem acertou, congratulations. E vamos para o número 3. Qual sentença usa corretamente o past perfect tense? Então, aí, a sentença que vai usar corretamente o passado... Só um minutinho. O passado perfeito vai ficar como? É o mesmo tipo de atividade. Escolha a sentença correta, qual sentença usa corretamente. Só que apenas com outra enunciado. Aqui tá até mais fácil, porque aqui a gente não tem, como na número 2 a gente tinha ainda algumas opções com had para vocês pensarem, eita, então acho que deve ser, essa aqui foi de propósito. Só que nessa número 3 está mais fácil, porque você tem aqui are traveling, isso aqui é presente contínuos, verbo to be com o verbo principal com NG, não. Aqui você tem o will start, que é futuro simples. Verbo modal will com o verbo principal na forma base. Também não é passado perfeito. Aqui explain, que é também presente contínuo. Verbo to be com o verbo principal com o gerúndio. E na letra E se trata de o quê? De presente. We have a meeting at 9 a.m. E não tem nada a ver aqui com had, que a gente está procurando frases que tem esse had e o verbo no participio passado. Então, veja bem, o único que apresenta essa alternativa fui lá para frente e voltei, é aqui. Por quê? Nossa, parece que tem um canal aqui, um canal bem, enfim, loucura. I had finished reading the book. Por que eu escolhi essa alternativa? Sujeito, had, que vem sempre, sempre vem, sempre vem, sempre vem em todas as frases. Verbo no participio passado, sendo que esse verbo é um verbo regular, verbo finished, e esse ed foi acrescentado no verbo para deixar ele no passado. Reading the book. Então, eu tinha terminado de ler o livro, tá? Então, assim, é a única alternativa que eu posso colocar aqui. É a letra C.
E a 4. A forma negativa no past perfect é. Então, a forma negativa no past perfect ou do past perfect é. Então, você tem várias alternativas que apresentam todas com had. Você percebe, certo? Só que você está procurando sujeito, verbo auxiliar, mais partícula negativa not, mais verbo no particípio passado e complemento. Inclusive aqui house, está faltando o E. E aí? Qual alternativa você acha que é a correta? Você marcou como correta? Todas as alternativas A, B e E não estão certas. Tem mais uma que não está certa, mas essa uma eu vou deixar para mostrar agora. Qual é a que não está certa? Fora A, B e E. A outra que não está certa é a letra D. Por quê? Sujeito, auxiliar, not, até aí está correto. Chegou no verbo principal, que é o verbo eat, comer, aí desenrolou tudo, porque esse verbo deveria estar na forma do particípio passado, que seria assim, eaten. Já é o que é um verbo irregular. Se você não tem esse particípio passado, então você não tem uma frase no passado perfeito. E a única que tem o particípio passado é a letra C. E aí você percebe, aqui na letra C eu coloquei hadn't. Não é por isso que está correto, não. Essa aqui também estaria correta se por acaso esse verbo não tivesse assim, tá? Então aqui eu optei pelo hadn't e o finish, que é o meu verbo principal, com ed no final, afinal de contas é o verbo regular. She hadn't finished her paper, quase que não sai. Ela não tinha terminado o papel dela, não. Aqui seria o exercício, a atividade, o relatório, alguma coisa assim. O texto que ela tinha que fazer. Muito bem? E na próxima, na número 5. Use o passado perfeito e simple past para completar a frase. Utilize os verbos to eat e to go. Será que vocês entenderam como era para fazer essa? Porque não é complicado isso aqui. Você iria fazer primeiro o quê? Primeiro você ia colocar o verbo to eat aqui e depois o to go aqui. A gente aprendeu que no passado perfeito são duas ações, sendo que, aliás, basicamente você tem essa questão das duas ações, porque o passado perfeito é a ação mais antiga e ela pode ter sido interrompida por uma outra ação que vai ser no passado simples. Então você tem uma ação no passado, você também pode ter frases onde você só vai falar o passado perfeito sem passado simples. Isso acontece, tá? Até que a gente viu vários exemplos. Mas neste caso aqui, eu coloquei justamente para ter essa situação. Primeiro, eu tinha almoçado e depois eu fui para a escola. É isso que eu quero dizer aqui. Primeiro eu tinha almoçado e depois eu fui para a escola. Então seria essa tradução nessa frase. Como é que ficaria aqui? First, I had eaten. Eu não trouxe animação para essa aqui, por isso que eu estou respondendo assim. My lunch, and then o go vem para cá, e a gente vai usar o went. And then I went to the school. Por quê? Precisei colocar o had aqui, porque o sujeito está aqui numa frase afirmativa, depois vem o auxiliar. Depois eu precisei colocar o meu eat no particípio passado. E o meu go, ele vem para cá no passado simples. E o passado do verbo to go no passado simples é went. Se fosse no particípio passado, seria gone, coisa que não é neste caso. Tudo bem? Então segue para vocês nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só. See you next class. Bye bye.